Bom dia, boa semana. Todo começo de uma semana eu tô aqui para, junto com vocês, falar sobre o que está acontecendo no céu e o que isso pode nos inspirar para a gente viver mais de acordo com a natureza cósmica. Vamos lá. Antes de começar a análise dessas projeções, dessas inspirações, eu convido você para ficar até o final do vídeo, porque eu tenho uma sugestão muito legal lá no final. Então, vamos até o fim, vamos comigo. Então, a semana sempre começa com a leitura, análise da fase da Lua, que vai acontecer na terça-feira, dia 25, uma Lua crescente. A Lua crescente, o nome já diz, é um período para a gente nutrir, é um período de nutrição, onde nós vamos fortalecer tudo aquilo que a gente quer ver desenvolver ao longo desse período. E a Lua crescente, essa fase da Lua, acontece com uma posição angular, como se fosse assim, forma 90 graus, uma quina entre o Sol e a Lua. Isso, de certa maneira, é um desafio, porque é uma virada, toda semana tem uma virada de chave. Então, começa com a nova, depois vai para a crescente, depois vai para a lua cheia. Então, cada uma dessas fases eu posso entender como uma mudança de movimento. Então, nessa semana, a gente está com um movimento de expansão, de crescimento, de desenvolvimento. E essa quina é formada pela posição do Sol, que nessa semana, nesse mês, está no signo de Leão, e a Lua está no signo de Escorpião. Então, vamos falar sobre o desafio do encontro dessas duas energias. O signo de Leão, ele é associado ao próprio Sol. O Sol está no Leão e é associado a esse próprio signo. A gente chama de regência. O brilho solar tem tudo a ver com a simbologia do brilho leonino, essa força vital. Então, eu acho que é importante a gente pensar o que nos faz ter alegria de viver, essa inspiração de Leão. O que faz pulsar meu coração? Leão rege o coração. O que faz esquentar o meu desejo, a vontade de estar plenamente feliz com a minha própria vida. Então, isso é uma das forças chamada força luminosa. Por outro lado, a Lua, que tem a ver com as questões emocionais, está no signo de Escorpião, que vai falar de tudo aquilo que está obscuro, tudo que está escondido, tudo que não se mostra, tudo que é oculto. Então, nós vamos falar de luz relacionado a Leão e vamos falar das sombras relacionadas a Escorpião. O Escorpião é um signo que eu acho maravilhoso no sentido de que ele me lembra o processo da metamorfose da lagarta que vira borboleta ou da serpente que troca de casca. Então, esse processo de entrar dentro de um casulo, né, onde você está todo protegido, inclusive da própria luz, para deixar nascer a vida de uma borboleta, é o desafio nosso hoje em relação a essa fase da Lua. Ou seja, o que grita no meu coração e dita o que me faz sentir-me viva? Segundo, o que faz com que eu mergulhe nas minhas profundezas e comece a analisar e perceber o que faz pressão dentro de mim e me obriga a transformar? Então, por um lado, é muito intenso viver, por outro, é muito profundo viver. Essas duas forças, quando elas estão em harmonia, que é o desafio dessa semana, nós podemos dizer que a gente vai viver uma vida plenamente. Bom, esse é o primeiro toque. O segundo importante é uma tensão que está acontecendo nessa semana de um trânsito muito importante, que é do Plutão, que tem a ver com o Escorpião, é o parente, né? É o que está ligado a Escorpião, com os nodos lunares, que são pontos virtuais. Não é a caso de explicar exatamente o que são tecnicamente os nodos lunares, mas são pontos virtuais, não são astros que têm um volume e uma massa, né? Bom, essa quadratura, essa tensão, fala muito de uma limpeza e da limpeza espiritual. É fundamental que a gente tire todas as cracas, todas as cascas que nos impedem de fazer uma trajetória de evolução no nosso caminho espiritual. Então, essa semana, falando em termos de profundidade, eu acho que o tema mais importante é o que nós fazemos com a nossa busca espiritual, com as nossas práticas espirituais,
para que a gente possa realmente dar luz à nossa vida. Então, esse solzinho, vamos dizer, na nossa vida, que está clamando por tornar tudo muito luminoso, ele precisa sair das sombras, né, para chegar a esse momento de plenitude. Então, nós vamos sentir aqui as pressões emocionais, nós vamos sentir que é preciso desapegar do nosso passado, do passado que está nos pressionando, é preciso desapegar das expectativas em relação ao futuro, para que a gente possa, de fato, no aqui e agora, colocar luz no nosso caminho. Esse é o aspecto do Plutão com os nodos lunares. Temos no dia 27, na quinta-feira, ou seja, mais para o final da semana, e no dia 28, dois pontos importantes também, duas conexões. Uma é do Mercúrio, fazendo uma conjunção, encontrando com a Vênus, no dia 27, e outra do Mercúrio, entrando no signo de Virgem. Então vamos falar primeiro da conjunção do Mercúrio com a Vênus. Vamos falar de amor. Eu acho que as nossas relações, elas se tornam mais plenas, mais harmoniosas e com muito mais potência quando nós conseguimos dialogar, quando nós conseguimos falar. E a gente está falando das sombras. Então, a necessidade e a importância de trazer à tona aquilo que é sombrio para a gente, aquilo que nos pressiona e que nos ajuda, inclusive, a entender melhor as questões do nosso relacionamento, é o desafio dessa semana. Vamos falar com as pessoas que nós amamos e vamos escutá-las, vamos tentar entender o que elas pensam a respeito do encontro com a gente. E, por último, Mercúrio no signo de Virgem. O Mercúrio, ele é responsável, enquanto planeta, por reger dois signos, o de Gêmeos e o de Virgem. O Mercúrio que rege Gêmeos é o da comunicação, nós estamos falando exatamente, falar sobre amor. Agora, o que rege Virgem, que ele vai entrar agora, e esse mês, isso é importante a gente pensar nessa possibilidade, que é de ter discernimento, saber o que deve ser dito e como deve ser dito, e o que não deve ser dito e como não deve ser dito. É importante analisar com um critério muito lógico e muito pragmático o que é importante para a gente em termos de comunicação. A comunicação ela tem que ser transparente, isso é o que tem a ver com virgem, puro, ele tem que ser, a gente tem que botar as cartas na mesa, mas tem que ter discernimento, tem como é que se vai dizer? E para saber o que não vai se dizer, a gente também tem que organizar isso internamente. Então, vamos falar de limpeza, de organização, inclusive no sentido prático da vida, colocar a nossa vida mais em ordem e, ao mesmo tempo, saber luz e sombra, como sempre, uma grande chave mestra para o nosso desenvolvimento espiritual. Muito cuidado com toda a nossa espiritualidade, essas práticas, elas vão nos ajudar a limpar o nosso caminho. Eu falei que vocês esperassem até o final do vídeo e a sugestão é a seguinte: toda semana, toda segunda-feira, eu vou estar aqui falando das conexões que existem no céu e que isso tem a ver com toda a coletividade. Isso serve para todos nós, é uma forma de inspirar a humanidade para a astrologia, inspirando a humanidade para que a gente possa fazer a parte da gente. Agora, existe a possibilidade de fazer essas projeções para a própria pessoa, para cada um de vocês, baseados nos dados do seu mapa de nascimento. Então, essas previsões, vamos assim chamar, essas projeções, eu tenho um mapa, a mapa das previsões, que você pode encomendar e que analisa a posição do céu, do seu ano, com o seu mapa de nascimento. Vale para 12 meses e é um excelente guia para você poder organizar a sua vida de acordo com esse fluxo que é somente seu. Então, se você tem interesse, se vale, né, pensar numa organização, numa planilha anual, o link para você ter acesso a esse trabalho tá na bio do Instagram e tá na descrição do vídeo do YouTube, certo? Fica um grande beijo para vocês e até a nossa próxima semana, sempre com esse encontro
que é, eu acho que inspirador para nossa alma. Beijo enorme.